Eu volto aqui com o nosso Papo de Especialista, um quadro aí que nós começamos há 2 semanas. Claro, para te ajudar aí com as finanças aí da sua família toda, né? Eu acho que é importante começar o ano, com certeza, se organizando aí, se planejando para uma vida financeira saudável. E voltando aqui então, conversando com ele, Thiago Menezes, assessor financeiro e CEO da empresa Seu Futuro Tem Valor. Thiago, boa tarde, muito obrigada, viu? Boa tarde, Joyce. Obrigado pelo convite que vocês me fizeram para tocar num assunto tão importante e sensível que é lidar com o nosso dinheiro suado, né? Bem suado, viu, Thiago? Bem suado. É tão suado que até escorre, né? As pessoas vão deixando escorrer e nem vê ele ir embora. É verdade. O planejamento é fundamental nesse caso, não é, Thiago? Sim. Acho que a gente está começando realmente num ponto fundamental, né? Eu acho que todo mundo sabe que é importante guardar dinheiro, como é gostoso gastar também, né? Mas gastar com sabedoria é muito mais gostoso, porque sempre sobra um pouquinho. Sim. Tô certa? Exato, é isso aí. Porque Isso se aí? a gente for pensar, o gasto, né, é uma delícia você gastar e cumprir seus objetivos. Pô, quem não gosta de gastar com uma viagem? Sim. Ou comprar algo que estava esperando muito tempo, um celular. Verdade, muito. Mas a gente tem que lembrar que a gente também vai querer gastar lá na frente, né? Sim. Então a ideia do planejamento para buscar objetivos é justamente você criar ali ferramentas, uma metodologia para você conseguir buscar esses objetivos, que foi um pouco que a gente falou no encontro anterior, né? Sim, demos Hoje... uma pequena introdução, não é, Sim. Thiago? Então hoje, dando aí continuidade a esse assunto, na verdade, começando a falar sobre planejamento, Sim. quais as ferramentas que nós podemos utilizar para buscar os objetivos através de um planejamento? As ferramentas, no caso, seriam as aplicações. Isso, a gente tem várias ferramentas para buscar os objetivos que a gente determinou. Então a gente conversou um pouco sobre como determinar os objetivos, só relembrando ali as perguntinhas. Tem que saber o que eu quero, como eu quero chegar e quando eu quero chegar. Aí a ferramenta pode ser um papel, pode ser uma planilha, onde eu vou listar ali cada objetivo que eu tenho o sonho de alcançar, com os prazos e como chegar. Perfeito. A gente vai focar um pouquinho mais no como chegar hoje. Por quê? A gente precisa ter algum tipo de ferramenta para acumular recursos, para eu guardar o meu dinheiro, tanto para eu não tirar a qualquer momento, né? Aquela sede que dá de ter um gasto ali fora do padrão, Sim. fora ali do momento. Então a aplicação financeira, por exemplo, é uma das ferramentas que a gente mais usa para o planejamento financeiro. Claro que uma ferramenta até anterior, eu diria, é muito importante também a ferramenta do orçamento, do controle de orçamento, porque se você não controla as finanças, você não vai conseguir guardar. Então, o primeiro momento é controlar muito bem quanto entra e o quanto sai do seu orçamento. Isso pode ser também feito através de planilhas. Hoje, vamos focar mais na ferramenta de aplicações financeiras, né? Você está falando de planilha, eu acho que é importante a gente reforçar aqui que essa planilha, para que te auxilia aí nesse planejamento, você consegue disponibilizar, você disponibiliza no seu portal, né, da sua empresa. Isso. Como é que faz para as pessoas terem acesso a essa planilha? E até Sim. começar aqui com a gente, né? É verdade. Esse trabalho de se planejar. Como é que faz, Thiago? Exato, não existe ferramenta mais importante para se planejar ou para chegar a qualquer objetivo do que basicamente você investir em educação financeira, em conhecimento. Sim. Então, lá no portal, a gente tem ali o site seufuturotemvalor.com.br, tem o Instagram, tem o YouTube, é só buscar Seu Futuro Tem Valor, tanto no Instagram, quanto também no YouTube, quanto também o site, seufuturotemvalor.com.br. Lá você já encontra no site a planilha de orçamento. Mas é fácil mesmo para baixar? Ela está lá disponível? Sim, é bem tranquilo. Quando você coloca os seus dados ali cadastrais, para se cadastrar no site, você já começa a receber as informações e principalmente a planilha. Então, essa ferramenta, na minha visão, é a primordial. Antes da gente pensar em qualquer coisa que eu queira alcançar, tem que ter um controle de orçamento ideal. Você tem toda a razão. Muito bem. Então, ó, dá para correr lá agora. Sim, agora corre lá no e já site. baixar a planilha e continuar o papo aqui com a gente. Exato. Então, as ferramentas você já iniciou falando? Sim, vamos lá. A gente tem no mercado financeiro ferramentas tanto de aplicações para objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Aí muita gente me pergunta, Thiago, o que é curto prazo, médio prazo, né? Esse financeis aí? É simples, olha, curto prazo é prazo ali de até 1 ano, né? Então, objetivos que você tenha para já usar o dinheiro daqui 6 meses, 3 meses ou até 1 ano, isso a gente chama de curto prazo.
Para esse objetivo, é legal você ir guardando dinheiro e aplicar em algo que tem o que a gente chama de liquidez, é a facilidade de você fazer resgates. Porque há um erro que muitas vezes as pessoas cometem, que é focar só no rendimento e vai lá e aplica em algo que não tem essa facilidade de liquidez e fica preso. Não consegue nem retirar, né, aquele Exato. rendimento, é isso, né? Exato, não consegue retirar o que ele aplicou, nem o rendimento. Então, primeiro, justamente você tem que saber o que você quer, o prazo, aquelas perguntinhas, porque aí você vai encaixar em qual aplicação você vai fazer. Curto prazo, até 1 ano, pode ser uma LFT, por exemplo, um título público LFT. Pode ser até a poupança, porque até 1 ano, pelo incrível que pareça, não vai diferenciar muito o rendimento para uma aplicação um pouco mais sofisticada. Vai dar, às vezes, mais trabalho, né? Uma coisa que eu indico, por exemplo, é conta corrente de algumas... eu não vou falar o nome do banco, né? Claro. Mas tem bancos hoje, daqueles bancos... me faltou o nome agora, mas que tem um aplicativo, né, que são mais modernos, né? Esses bancos que você aplica pelo celular, a são conta virtuais, corrente, não? Isso, bancos virtuais, essa palavra que está faltando. Sim. Eles já têm na conta corrente o rendimento, você não precisa nem aplicar, então você deixa lá para objetivos curtos. Ou seja, simples, tem que ser algo simples e que tenha liquidez. Agora, objetivos com mais de 1 ano, vou trocar o carro no ano que vem, é um investimento que eu vou fazer na minha empresa, aí é legal já começar a pensar em investimentos melhores. Seriam quais, por exemplo? Sim, aí a gente pode pensar, por exemplo, em ações, se você tiver o estômago para conseguir aguentar as oscilações, porque a ação é aquela coisa, A gente né? tem que ter muito estômago mesmo. Tem que ter. Tem que ter. Porque assim, não é igual poupança que você vai contar com rendimento bonitinho todo mês, né? Mas eu vou mais além, né? Eu tô aqui até representando todos os telespectadores, todo mundo que está aqui nos assistindo. Sim. Pode ter essa dúvida e esse receio também. Eu acho que não é só estômago. Eu tenho a impressão que você precisa também ter uma reserva para fazer isso. Porque se você perder, você não vai ser tão prejudicado, né? Já tem um planejamento para isso. Tô errada? É exatamente isso. Muito bem lembrado, inclusive. Porque quando você elabora os objetivos, um dos objetivos principais que você tem que ter é a reserva emergencial. Que a gente sempre sugere ter, em média, 6 meses de despesas nessa reserva emergencial, que são as aplicações de curto prazo. Tem que ter essa facilidade de liquidez, se acontecer alguma coisa, você vai lá, tira rapidinho. Agora, para as aplicações acima de 1 ano, a gente já está falando de objetivos maiores. Então, primeiro forma essa reserva. Exemplo, gasto R$2.000 por mês de despesas. Multiplica 2 vezes 6, eu tenho que ter R$12.000 aplicados, num caso desse, em aplicações emergenciais. LFT, fundo DI, poupança, isso já serve muito bem. Conta corrente de bancos virtuais, agora eu lembrei, também serve desde que tenha rendimento. Certo. Vamos agora para o médio prazo. O médio prazo, a gente já está falando acima de 1 ano até em torno de 3 anos, a gente já estaria num período de médio prazo. No mercado financeiro, quanto maior o prazo, mais a gente consegue rendimento. Então aí você já consegue um CDB pré-fixado um pouco mais legal, você consegue um título público NTN para ser aplicado, que são aplicações que vão render, às vezes, pelo menos em torno de 30%, 20% mais do que a poupança. Ótimo. Já dá uma melhoradinha. Já melhora um pouco. Né? Só que te bloqueia para fazer retiradas emergentes, é isso? Isso, exatamente. Já são aplicações que você vai ter prazos ali que vão ter que esperar uma carência de 1 ano a 2 anos para você conseguir tirar e conseguir um bom rendimento. Vamos para o próximo? Vamos. Vamos lá. Então, aplicações financeiras podem ser utilizadas como ferramentas de planejamento e quais as aplicações? É isso que nós falamos agora? Exato. Ou tem algum complemento? Só faltou um complemento, que são as aplicações de longo prazo. Longo prazo, dá para trabalhar ainda melhor com as ações, porque no médio prazo é aquela coisa, a gente está trabalhando com 2, 3 anos, se acontecer alguma coisa nesse período, você tiver no negativo, e as ações podem acontecer, se você perder dinheiro, não vai dar tempo de recuperar. Agora, quando a gente já está falando de mais de 3 anos, 5 anos, principalmente objetivos para aposentadoria e independência financeira, então, que você não pensa em aposentadoria daqui 2 anos. É verdade. Você pensa daqui 5, 10 anos. Poxa, aí o negócio vai render de verdade. Aí você vai colocar em fundos de ações, fundos multimercados. É um complemento muito importante. As pessoas muitas vezes vão me perguntar e me perguntam ainda hoje: Tiago, mas onde que eu vou aplicar? Qual ação eu vou comprar? Tem um monte de coisa no mercado que eu aplico e eu não sei o que fazer. Não tem assessoria, né? Fica perdido. E para quem perguntar, né? Sim.
porque muita gente estuda, eu vejo inclusive muitos adolescentes, jovens aí já se interessando, né, pelo assunto, Sim. mas assim, a gente não percebe a falta de profissional orientando o caminho, né? Exato. E principalmente quando se trata em ações. A gente não sabe o que são ações, aonde investir, as melhores ações. Existe Exato. um caminho certo para isso? Existe um caminho muito mais facilitado, que é você investir em fundos de investimento. Guarde essa palavra, por favor, fundo de investimento. Sabe por quê? Porque o fundo já vai fazer tudo isso para você. Você vai colocar o dinheiro ali, basicamente o que está acontecendo é que tem uma carteira de investimento já montada, já administrada, e todo mundo entra com uma participação em forma de cota. E aí, se tem alguma alteração de ação, você nem vai ficar sabendo. Mas ele esse vai fazer. fundo de investimento é feito por onde? Esse fundo de investimento você vai conseguir acessar via bancos e corretoras de investimentos. O ideal, pela minha experiência, é você trabalhar com corretora de investimentos, porque a corretora ela vai dar várias opções de fundos. O banco ele só vai limitar a oferecer os próprios fundos dele. E você pode fazer sozinho aplicações ou tem que necessariamente dividir ações com outras pessoas? Não, você pode fazer sozinho. Pode Quando fazer? você vai lá e abre uma conta, por exemplo, numa corretora, já vai vir um monte de aplicação ali, fundos disponíveis, né? Algumas corretoras chegam a ter mais de 400 fundos na plataforma. E aí, qual fundo eu aplico? Uma dica é ir seguindo a gente, porque a gente vai dando algumas dicas nesse sentido, no seu futuro tem valor. Sim. E outra dica é simples, vá lá no Google, escreve 10 melhores fundos de ações no mercado. E é seguro? É seguro. É sim. segura. Sim, a gente pode entrar em outro momento nesses pormenores, mas só explicando rapidamente o fundo, ele fica num CNPJ separado. Isso já é um artifício de defesa. Então, se tem algum problema com o gestor na questão até financeira, ele não está indo bem das pernas, até quebrar, como é separado o CNPJ do fundo e dos investidores, do dinheiro dos investidores do fundo e o CNPJ do gestor, não há uma comunicação. Então, se quebrar no pior cenário, esse fundo ele vai ser passado, essa carteira vai ser passada para outro gestor. Então, ótimo. é seguro. Muito bom. Para a gente finalizar então, Thiago, a famosa independência financeira, que hoje está na moda, né? Todo mundo busca, na verdade sempre todo mundo buscou, mas acho que hoje aqui as pessoas estão conseguindo, mais né? conscientes, a independência financeira. É realmente possível? Eu gostaria que você mostrasse para a gente de forma rápida e objetiva de que maneira isso é possível, se existem alguns cálculos e reforçando também aonde encontrar essa ajuda que é lá no teu canal. Sim. Sempre a gente busca fazer as pessoas entenderem a importância de que ela consegue encontrar o poder da mudança com ela mesma, né? E tem uma ferramenta muito importante para a gente encerrar a questão das ferramentas, que é o juro composto. O juro composto ele pode ser um vilão na vida das pessoas, como infelizmente na maioria das vezes é. Hoje mais de 50% da população está endividada, tem dívidas. E com em torno de pelo menos 50% do seu orçamento. Então isso é muito grave. Agora, se você coloca o juro composto a seu favor, que é justamente utilizando aplicações financeiras que vão crescer nessa toada de força que a gente até lembra aí a frase de Einstein, né? Einstein dizia que a maior força do universo são os juros compostos. Olha. Coloca essa força a seu favor. Nada melhor do que você ter esse empregado trabalhando constantemente. É verdade. E aí uma simulação simples. Uma pessoa, por exemplo, que aplicar R$300 por mês, com o famoso 1% ao mês de rendimento, né, que daria em torno de 12% ao ano de retorno. R$300 certinho, 12% ao ano durante 30 anos, essa pessoa ela vai conseguir chegar no valor de R$1 milhão. Gente! Já imaginou? Pô, R$300 por mês? Será que é tão difícil poupar R$300 por mês? Nunca parei para pensar isso. E é tão possível. É bem possível. Dá para até poupar bem mais, né? Quando eu paro para fazer análise... Em 30 anos? Em 30 anos. Gente, boa dica. Agora, se você quer encurtar esse prazo, que muita gente às vezes vai falar, pô, Thiago, mas para mim já vai estar tarde, né? Muito tempo. Ok, você pode poupar mais, e aí claro que você vai entrar com alguns sacrifícios, né? Eu sempre comento a questão do carro. O carro, será que é necessário ter hoje, né? Com Uber, com a possibilidade do aluguel do carro. Cada vez mais a gente começa a questionar isso, né, Thiago? Muito bom, Thiago. Vamos ficando por aqui. O papo é tão bom. Tem muito assunto, isso, né? Muito assunto, exatamente.